Nos encontros anteriores, nós começamos a falar do conceito da coragem. A coragem é uma das chaves da nossa espiritualidade, né? Lembrando que é uma das palavras chaves, né, da nossa oração da serenidade. E, portanto, na nossa concepção, a coragem não é uma virtude, mas ainda assim vale a pena a gente refletir um pouco sobre os contrários ou os opostos ou a ausência de coragem, né? Ela dá lugar aí a diversas reflexões de diversos pensadores que nós vamos revisar hoje. Né? Quando a gente está sentado à beira do precipício, né? Como esse rapaz aí da foto que ilustra aqui, né? Talvez a gente tenha essa sensação. O primeiro conceito que vários pensadores colocam como oposto de coragem é o medo. Né? E o Joseph Campbell, né, escritor americano, tem muitos livros publicados, né, nos alerta que muitas vezes exatamente aquele tesouro que a gente procura, aquele diferencial, aquilo que vai fazer diferença em nossa vida, está naquele lugar onde a gente tem medo de entrar, que ele chama de caverna. Então, esse conceito de caverna, vocês devem lembrar, né? Foi inventado numa parábola do Platão, né? Um filósofo grego aí, que já citamos várias vezes, e que complementa essa ideia do medo, colocando a questão da nossa evolução. Diz ele que podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. É absolutamente normal uma criança ter medo do escuro. Mas, diz o Platão, a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Né? Lembrando aí, então, da parábola da caverna de Platão, né? Onde as pessoas só enxergam a luz de forma indireta. Né? Podemos entender essa frase e podemos também colocar como o contrário, né? Superar o medo do escuro, né? Toda criança acaba aprendendo, mas a gente precisa avançar mais que isso. Né? Precisamos ter capacidade, a coragem, né? De nos expor à luz. Essa questão do medo também tem presença na filosofia chinesa. Temos aqui uma frase do Chuang Tzu, menos conhecido do que outros que já citamos, mas que diz que pequenos medos causam ansiedade. Quando a gente vive pequenos medos, nós desenvolvemos ansiedade. E ele alerta que quando a gente tem grandes medos, a gente acaba entrando em pânico. Então, precisamos tomar cuidado, né? Mas o pânico é uma extensão do medo. Outra palavra que aparece em muitos autores como oposto de coragem é a covardia. Ambrose Bierce, né, um jornalista americano da segunda metade do século XIX, define o covarde como alguém que, em meio a um grande perigo, pensa com os pés. Isto é, sai correndo. O homem pré-histórico, na frente do perigo dos animais selvagens, tinha duas opções, né? Enfrentar ou correr. Com o desenvolvimento
do nosso conhecimento, dos nossos apetrechos tecnológicos, que inclui as nossas armas, nossa capacidade de comunicação, né? A gente não precisa pensar com os pés. Podemos, de fato, tomar uma outra atitude, nos valendo aí da coragem com base em todo o restante que a gente possui. Esse tema da covardia também foi abordado pelo Mahatma Gandhi. Diz ele que o medo tem alguma utilidade, né? Quando a gente sente medo, ele serve como alerta, né? De que a gente tem alguma coisa aí que precisamos mudar, melhorar, agir, de alguma forma enfrentar. Mas, diz o Gandhi, a covardia é inútil. A covardia não tem utilidade. Ser covarde não resolve absolutamente nada. Relacionado ainda a essa questão do medo, da superação, tem uma frase aqui bem conhecida do Mark Twain, né, apelido que esse escritor americano que chamava-se Samuel Clemens usou nos seus livros, que diz que coragem é a resistência ao medo, é a capacidade da gente dominar os nossos medos e ainda assim funcionar. E não, como algumas pessoas creem, né, que coragem seja a total ausência de medo. Né? Quem não tem medo nenhum, provavelmente ou está incapaz de enxergar a realidade, tem seus sentidos prejudicados, né? Ou tem uma posição mental equivocada, né, no sentido de não enxergar que de fato sente medo. E aí acaba tomando atitudes erradas, né, porque justamente lhe falta essa sensibilidade, né, de usar o medo como radar das oportunidades. E essa questão é abordada também pelo Chaplin, quando ele nos ensina que o incentivo de viver é arriscar, né? Ficar no medo é para os fracos. Apesar do medo, precisamos arriscar. Outra característica importante é que aquilo que nos provoca medo, muitas vezes tem origem dentro da gente mesmo e não na realidade. O Sêneca, né, na época aí do início do Império Romano, já alertava para isso, né? Tem um trecho aqui de uma peça de teatro onde o personagem diz para o outro, né, chamado Lucílio, que há mais coisas que nos assustam do que aquelas que nos ferem. Né? As coisas que nos ferem são os perigos do mundo real, que podem efetivamente machucar a gente. Mas tem outras coisas que podem nos assustar. E ele explica: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isto é, nós de fato acabamos nos assustando mais com as coisas que a gente mesmo imagina, isto é, produz na nossa mente, do que com aquilo que de fato tem na realidade. E quando a gente sabe disso, então nós podemos usar esse conselho do Tony Robbins, né, coach contemporâneo bem famoso, e que nos ensina que uma razão pela qual tão poucos de nós conseguimos o que realmente desejamos é que nunca dirigimos o nosso foco. Ter foco, segundo ele, significa que devemos concentrar o nosso poder.
quando desejarmos algo realmente, então devemos nos concentrar com todas as nossas forças em cima disso. Se a gente não fizer isso, Carl Jung já ensinava, né, outra frase bem famosa, né, disse o Jung que tudo aquilo que não enfrentamos acaba se tornando o nosso destino, né? Conforme as crenças, aí alguns chamam de karma, outros chamam de destino, outros chamam de castigo, mas na verdade a gente acaba sofrendo, né, com as consequências de tudo aquilo que a gente não tiver coragem de enfrentar. E vice-versa, né? O Asimov nos ensina então que a filosofia da vida deve ser sempre que as dificuldades desaparecem quando são confrontadas com coragem. Isto é, nós podemos entender aqui que as dificuldades da vida também são uma forma de oposto da coragem. Outra forma da gente não ter coragem, segundo Shakespeare, outro bem conhecido, são as nossas dúvidas. Nossas dúvidas são questões que a gente desenvolve em nossa mente e que o Shakespeare ensina que são traidoras, porque nos fazem perder aquilo que com frequência poderíamos ganhar pelo simples medo de arriscar. Então, combinando aí conceitos e palavras que apareceram em várias das reflexões anteriores. Outra forma de se opor à coragem, nos ensina o Dale Carnegie, é o que nós chamamos de procrastinação. Diz ele que uma das coisas trágicas na natureza humana é que todos nós tendemos a adiar o viver. Estamos todos sonhando com um mágico jardim de rosas no horizonte, ao invés de desfrutar das rosas que estão florescendo do lado de fora de nossas janelas hoje. Quando a gente entra nessa atitude, né, de sonhar com o que vem na frente, ao invés de desfrutar do que já temos, né, nós deixamos de viver, né, acabamos adiando as nossas ações. Isso também é uma forma, então, de não termos coragem. E é claro, nem sempre nós vamos ser vencedores, né? Mas ter coragem, né, nos ensina o Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que felizes são os valentes, os que aceitam com o mesmo ânimo a derrota ou os aplausos. Não importa o resultado, a felicidade acaba então sendo parte aí desse processo de coragem. Outro autor que citamos várias vezes, que sempre traz tiradas parcialmente irônicas, né? O George Bernard Shaw nos ensina que a gente precisa de alguns malucos nesse mundo, né? Porque o mundo que temos é fruto das pessoas normais, né? Se os normais são os que geraram esse mundo maluco que a gente vive, está na hora da gente inverter esse processo. No entanto, né, nem todas as pessoas querem isso, né? O Bert Hellinger, né, psicólogo bem conhecido, né, já citamos também muitas vezes, deixou essa reflexão, né, de que é um erro pensar que todos os clientes que procuram os psicólogos querem se livrar de seus problemas. Diz o Hellinger. Muitas vezes, a única coisa que os clientes querem
é que seus problemas sejam confirmados, né? Que os psicólogos confirmem que a pessoa de fato tem um problema, mas a pessoa não tem coragem de enfrentar. E vamos fechar com a frase aqui do psicólogo americano Rollo May, que nos ensina mais um oposto da coragem. Diz ele que o oposto da coragem não é a covardia, mas a resignação. Né? A resignação significa a gente ficar paralisado, né? Seria como se fosse um excesso da aceitação. Né? Aceitar mesmo aquilo que nós podemos mudar, né? Usando as palavras da oração da serenidade. Então, essa ideia de resignação.